Shalom de Deus a todos, meus irmãos, minhas irmãs, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. E hoje eu quero falar com vocês de coração aberto, como alguém que também está caminhando, aprendendo, sendo moldado por Deus todos os dias. Eu não venho aqui como alguém perfeito, mas como alguém que experimenta dia após dia o quanto é maravilhoso viver com Deus, o quanto é maravilhoso estar em Deus e o quanto é satisfatório, completo e transformador seguir a Jesus Cristo de verdade, não de aparência, não de religião, mas de coração sincero. Meus irmãos, minhas irmãs, viver com Deus é algo que o mundo não consegue explicar, porque o mundo olha para fora, mas Deus olha para dentro. O mundo busca prazer, mas Deus traz paz. O mundo promete felicidade, mas Deus entrega algo muito maior: propósito, sentido, vida. A palavra de Deus diz em João, capítulo 15, versículo 5: Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Olha que forte isso. Sem Deus nada podemos fazer. E isso não é para nos diminuir, mas para nos despertar. Porque quando entendemos isso, começamos a viver da forma certa, dependentes de Deus. E meus irmãos e irmãs, não existe lugar mais seguro do que depender de Deus. Viver com Deus é maravilhoso, porque Ele preenche aquilo que ninguém consegue preencher. Tem gente que tem tudo, mas está vazia. Tem gente que tem dinheiro, fama, reconhecimento, mas quando deita a cabeça no travesseiro, está angustiada, está perdida. Mas aquele que tem Deus, irmãos e irmãs, esse tem paz. Em Filipenses capítulo 4, versículo 7 diz: E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Não é uma paz comum, não é uma paz que depende das circunstâncias. É uma paz que vem de Deus, que guarda o coração mesmo quando tudo ao redor está em guerra. E é isso que faz a vida com Deus ser tão maravilhosa. Não é que não teremos lutas, não é que não teremos problemas, mas é que mesmo em meio às lutas não estaremos sozinhos. Jesus disse em João, capítulo 16, versículo 33, No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não escondeu a verdade, ele não disse que seria fácil, mas ele garantiu algo muito maior: vitória. Irmãos
irmãos e irmãs, seguir a Jesus é algo profundo, não é só falar, não é só frequentar o culto, não é só ouvir a pregação, é viver, é decidir todos os dias negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir, como está escrito em Lucas, capítulo 9, versículo 23. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. E quando a gente começa a viver isso de verdade, algo começa a mudar dentro de nós. O pecado começa a perder força, o orgulho começa a cair, o coração começa a ser transformado. E sabe o que acontece? A gente começa a experimentar uma alegria que não depende de nada externo, porque a nossa alegria passa a ser Deus. Olhem o exemplo do apóstolo Paulo, mesmo preso, disse em Filipenses capítulo 4, versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Olha isso, mesmo preso, mesmo sofrendo, passando dificuldades e falando de alegria. Por quê? Porque a alegria dele não vinha das circunstâncias, vinha de Deus. E é isso que o mundo não entende em nós cristãos, porque o mundo vive de fora para dentro e Deus trabalha em nós de dentro para fora. Irmãos e irmãs, é maravilhoso seguir a Deus nos dias de hoje, mesmo com o mundo perdido, mesmo com tanta confusão, tanta mentira, tanta corrupção espiritual. E é justamente isso que é ainda mais precioso, estar em Deus. Porque quem está em Deus tem direção. Os Salmos 19, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Enquanto muitos estão andando no escuro, quem anda com Deus anda na luz. Não significa que sabe tudo, mas significa que está sendo guiado. E isso traz segurança. Agora eu preciso ser sincero com vocês, como vocês sabem que sou. Seguir a Deus de verdade não é seguir emoção, não é seguir modinha, não é seguir o que está popular, é seguir a verdade. Jesus disse em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe outro caminho, não existe atalho, não existe meio termo. Ou você vive para Deus, ou você vive para o mundo. E muitos hoje querem misturar, querem um pouco de Deus e um pouco do mundo, mas isso não funciona. Tiago diz no capítulo 14, versículo 8, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Mas para chegar a Deus precisa sinceridade, precisa entrega, precisa verdade. Deus
não se agrada de aparência. Deus vê o coração. E quando o coração é sincero, mesmo com falhas, mesmo com fraquezas, Deus trabalha, Deus molda, Deus transforma. E aí começa algo lindo. Você começa a ver Deus agir na sua vida. Você começa a perceber coisas que antes não percebia. Você começa a ter discernimento. Você começa a ter paz em decisões que antes eram difíceis. E aquilo que antes parecia impossível começa a se tornar possível. Porque, como está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é na nossa força, não é na nossa capacidade, é nele, é em Deus. Irmãos e irmãs, com Deus nós somos capazes de suportar tudo. O apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 a 9, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Vejam isso. Não significa que não passaremos por lutas, mas significa que não seremos vencidos por ela. Essa é a diferença de quem está em Deus. O mundo cai e não levanta, mas quem está em Deus pode até cair, mas Deus levanta. O Salmos 37, 24 diz: ainda que caia, não ficarás prostrado, pois o Senhor o sustentará com a sua mão. E isso é maravilhoso, saber que Deus está ali, sustentando, guardando, cuidando, mesmo quando a gente não merece, mesmo quando a gente falha, mesmo quando a gente erra, porque Deus é amor, mas também é justiça, e isso precisa ser dito. Deus não passa a mão no pecado, Deus transforma o pecador, e quem ama a Deus começa a amar o que é certo, a amar o que Deus ama e a não gostar do que Deus não gosta. Começa a se afastar do que é errado, não por obrigação, mas por amor. Como Jesus disse em João, capítulo 14, versículo 15, se me amais, guardais os meus mandamentos. Não é sobre religião, é sobre relacionamento. Não é sobre aparência, é sobre transformação. E quando você começa a viver isso, a sua vida muda. Você começa a falar diferente, começa a pensar diferente, começa a agir diferente, e as pessoas percebem, porque a luz não se esconde. Mateus diz no capítulo 15, versículo 14, vós sois a luz do mundo, e quem anda com Deus começa a refletir essa luz. Irmãos e irmãs, viver com Deus
é o maior privilégio que existe. Não existe outro, não existe nada nesse mundo que se compare. Nada. Porque tudo aqui passa, mas Deus permanece. Como está escrito em 1 João, capítulo 2, versículo 17. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E essa é a nossa esperança. Não é só para essa vida, é para a eternidade. Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu deixo essa mensagem para vocês hoje. Vale a pena seguir a Deus, vale a pena renunciar ao pecado, vale a pena permanecer na fé, mesmo quando for difícil, mesmo quando ninguém entender, mesmo quando você se sentir sozinho, porque quem está em Deus nunca está sozinho. Deus está sempre com você e Ele nunca abandona aqueles que são dele. Em Hebreus, capítulo 13, versículo 5, diz: Não te deixarei, nem te desampararei. Abrace isso, confia nisso, viva isso. E você vai ver que não existe vida melhor do que uma vida com Deus. Amém. Shalom. Gratidão, meus irmãos e minhas irmãs, por terem chegado até o final dessa mensagem. Agora, vamos encerrar com a oração do Pai Nosso, a oração que Jesus Cristo nos presenteou com muito amor. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, como perdoamos os nossos devedores. E não nos submetas à tentação, mas livra-nos do maligno, pois é teu o reino, o poder e a glória para todos sempre, Jesus. Louvado seja Deus, Deus seja louvado para todos sempre. Amém. E que Jesus Cristo continue sendo o caminho, a verdade e a vida para todos nós eternamente. Até breve. Shalom.